Todo domingo à noite parece que algo muda dentro da gente. Um aperto no peito e uma ansiedade que ninguém explica. Isso tem nome: Síndrome do Fantástico. Não é uma doença oficial, mas muita gente sente isso. É aquele sentimento estranho que aparece no fim do domingo, quando você percebe que o descanso está acabando. E por muito tempo eu achei que isso era só comigo, até perceber que isto se repetia toda semana. Então, isso não era algo comum. Precisava ter uma explicação, precisava ter um nome, precisava ter uma solução. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e hoje nós precisamos falar sobre a Síndrome do Fantástico. Eu lembro de vários domingos, principalmente à noite, quando tudo ficava mais silencioso e eu começava a sentir, assim, aquele peso estranho no peito. Não era a tristeza exatamente, era uma mistura de ansiedade com cansaço e eu não sabia explicar o porquê. Eu só sabia que a segunda-feira parecia maior do que ela realmente era. E então, quando chegava a temida hora do programa Fantástico, os sintomas apareciam. Quem aí se recorda dessa icônica vinheta? Antigamente, gente, a programação semanal de uma TV aberta meio que dava aí uma sequência na nossa vida. Segunda isso, terça aquilo, domingo a programação também era sempre muito boa. Minha infância e adolescência foi marcada pela abertura do Globo Rural e do Pequenas Empresas Grandes Negócios. Eu sempre acordei muito cedo, então ligar a TV e ver esses programas mostrava que o meu domingo tinha começado. Aliás, meu grande sonho era aparecer no Pequenas Empresas Grandes Negócios. Quem nunca, não é verdade? Hoje a gente assiste o que quer, a hora que quer. Tudo mudou. Mas o assunto do vídeo de hoje é bem sério e importante. E o que ele tem aí a ver com a introdução deste vídeo, onde eu falei de vinhetas. Gente, vocês já ouviram falar da Síndrome do Fantástico ou na Síndrome da Vinheta do Fantástico? Pois muito que bem, senhoras e senhores, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E eu tive essa síndrome, sofri com ela por conta aí de um emprego onde eu trabalhei por muitos anos. E eu vim aqui conversar com vocês e contar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos começar falando aí o que é a Síndrome do Fantástico. Ela também pode ser chamada de Síndrome do Domingo à Noite ou o nome mais técnico aí, Ansiedade Antecipatória. Bom, isso é uma tristeza aí que acomete algumas pessoas no domingo à noite, devido ao término do final de semana e a proximidade da tão temida segunda-feira. Essa síndrome acontece quando a pessoa fica triste, inquieta, tensa ou tem até mesmo crise de ansiedade com o final do domingo. Esse nome foi dado justamente porque coincide aí com a vinheta de abertura do programa dominical, que nos lembra do início de uma nova semana de trabalho. Geralmente esse fenômeno acontece com pessoas que vivem na modalidade 5x2 aí, ou seja, que trabalham por 5 dias infelizes e depositam toda a sua felicidade nos 2 dias do final de semana. E quem tá nessa modalidade já tem que dar glória a Deus, né, gente? 5x2 é privilégio. Estamos aí lutando pelo 5x1, né? Então é domingo à noite e de repente você ouve a música de abertura do programa Fantástico na Dona Globo e começa a ter uma sensação de que acabou a alegria e precisa se preparar para mais uma semana de trabalho que se inicia. Muitas pessoas se sentem assim e ficam se lamentando pela segunda-feira, colocando nesse dia todas as suas frustrações de terem aí que recomeçar em uma empresa, muitas vezes que não gostam de trabalhar, de estar, um cargo que não gostam de exercer, ou pela pressão dos dias, pela exaustão do trabalho, pelas horas em pé. Tem gente que trabalha debaixo do sol, atrás de clientes, enfim. Cada um tem a sua luta, cada um tem o seu leão para matar. E muitas pessoas acham que o trabalho é um grande sacrifício onde trocam horas do seu dia por uma remuneração mensal e a trégua só acontece na sexta-feira após o expediente e o final de semana se torna o único momento de aproveitar a vida. E o mais curioso, isso se repete toda semana, como um ciclo automático que o cérebro já espera. Algumas pessoas também tentam somente ignorar, outras se distraem, tentam se distrair com o celular, assistindo uma série, mas muitas vezes isso só esconde o problema somente por algumas horas. E aí, na hora de colocar a cabecinha no travesseiro, vem a crise. E isso, gente, aconteceu comigo
E aquele pequeno mal-estar no domingo à noite virou domingos que eu nem conseguia sequer levantar da cama, até que finalmente chegou o dia que eu fui parar no hospital numa segunda-feira de manhã. Como esse assunto é muito importante, eu vim trazer aqui o meu relato para vocês. Enfim, é pessoal, mas vai ajudar vocês a entenderem mais ou menos o que é e quem sabe seja uma forma de te ajudar a passar por isso. Em dezembro de 2022, eu fui diagnosticada com depressão. Então, em 2023, eu iniciei meu tratamento com um psiquiatra e psicólogo. E a depressão, gente, é algo muito triste. É uma doença terrível. Quem sofre deste mal, busque ajuda. Você não precisa sofrer isso sozinho. Isso é uma doença que tem tratamento e quando o tratamento dá certo, gente, é só alegria, eu garanto para vocês. Bom, então durante aí o ano de 2023 eu estava me tratando, mas de tudo na minha vida, o que mais me incomodava e mais me fazia mal era o meu antigo trabalho. Não o trabalho em si, nem a empresa, muito menos os meus colegas de trabalho, mas sim com a minha ex-chefe. Quem nunca teve aí um problema com a chefe, não é mesmo? Chefinho abusivo? Então, eu amava meu trabalho. Pra mim, não importava, gente, se era segunda ou se era sexta-feira. Eu sempre estava feliz estando lá, fazendo o que eu fazia. Eu amava tudo. Mas aí, depois de alguns bons anos, contrataram uma nova chefe. E aí começou uma relação tóxica que me fez adoecer e odiar o meu trabalho. Por conta dela, o ambiente era tão tóxico que pra mim, eu não queria estar mais lá. E isso não era só comigo, era com todo mundo, virou uma empresa de um ambiente pesadíssimo, enfim. E aí, tudo aquilo que a gente sente internamente, que a gente oprime o corpo, gente, dá um jeito de liberar. Eu tava achando que a situação estava controlada, eu precisava trabalhar, como todo mundo precisa, né? Afinal de contas, se a gente não trabalha, a gente não come, a gente não veste, a gente não tem casa pra morar, entendeu? Então, a gente se convence de que tudo está certo e tenta seguir. Mas o seu inconsciente tá lá, ó, interiorizando tudo e ele começa a agir. Se o seu corpo sabe que ele vai entrar em uma situação ruim, ele vai fazer de um tudo pra você não ir pra aquela situação, entendeu? Ele quer te proteger. Por isso temos ansiedade e tantos outros sentimentos. Bom, mas aí o meu corpo sabia que eu sofria no serviço, então ele começou a dar sinais. Chegava domingo à noite e eu sabia que eu tinha que trabalhar no dia seguinte, eu começava a ficar mal, passar muito mal. Eu ficava ansiosa, triste, o corpo só queria cama, parece que eu tava doente, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Com o passar do tempo, essa sensação foi piorando e o que eu sentia lá pra de noite, quando aí iria começar o Fantástico, começou a acontecer mais cedo e cada vez mais cedo, até que eu só era feliz de sábado. Imagina você só ser feliz em um dia da semana. Domingo, gente, era cama, desânimo e tristeza. Eu não aceitava nenhum convite para sair, porque eu pensava que eu estaria perdendo o tempo de estar descansando, sabe? Eu tinha que descansar. Parece que, assim, eu queria descansar de toda aquela exaustão que a semana me traria. Eu queria descansar antes do que ia acontecer. Eu pensava que se eu aceitasse o convite de sair, nem que fosse aí para ficar sentado, eu iria me cansar e acabaria não dando conta da segunda-feira. De segunda a sexta era trabalho e cama. Eu não conseguia fazer mais nada. Já sexta-noite eu já ficava bem, feliz, porque eu sabia que eu iria ter um tempo aí feliz, um tempo para viver as coisas boas, mas o sábado passava voando e quando amanhecia o domingo, a tristeza batia novamente. Isso com certeza não é vida, gente, não é vida para ninguém. Ninguém merece isso. Precisamos trabalhar sim, mas também precisamos ter qualidade de vida, saúde mental, saúde emocional, saúde física. Foram meses e meses assim, e eu só estava aguentando ainda porque eu tinha o apoio da minha psicóloga, que me ajudava aí me dando orientações do que fazer, de como responder, de como agir, de fazer respiração, de um tudo ela ensinava. Toda quarta-feira era um desabafo com ela. Eu marquei minha terapia para quarta-feira justamente por ser aí no meio da semana, e assim eu conseguia sobreviver. Ficava 2 dias sozinha, um com ela, 2 sozinha, dava conta. Até que minha psicóloga disse: você precisa sair desse emprego. Na hora eu surtei.
eu fiquei pior ainda. Me veio uma ansiedade, um medo desconhecido, um medo de fracassar, um medo de passar fome, sei lá, sabe? Mas me deu uma crise de pânico. E ela percebeu que aquilo não era uma possibilidade pra mim. Então ela falou, ok, vamos traçar um plano de 3 anos pra você se organizar e conseguir sair desse trabalho. E isso, gente, mudou tudo. Me deu esperança e ao mesmo tempo me trouxe segurança, pois quando isso acontecesse, eu já estaria pronta. Eu teria 3 anos aí para me preparar financeiramente para pedir demissão. Spoiler, aconteceu antes do que eu esperava e eu não estava pronta. Eu acredito que a terapia foi mudando o meu cérebro, as emoções fazem isso, então o meu corpo pensou, pera, tem uma possibilidade aí disso acabar. Olha, tem uma luz no fim do túnel, isso vai acabar. Então eu quero que isso acabe agora. E aí, segunda-feira ficou mais pesada ainda. Até que numa segunda-feira, como sempre, eu e minha irmã entramos no carro. Ela trabalhava comigo na mesma sala e estava tão mal quanto eu. Ela também sentia como o ambiente era pesado. Ela também não queria estar lá. Enfim. Como eu disse, não era só comigo. E aí, eu não sei como, mas eu consegui dirigir até a porta do trabalho. Chegando lá, eu disse, Gé, vai trabalhar que eu vou pro hospital. Eu não estou bem. E aí, como que eu dirigi até o hospital? Eu não sei. Eu só lembro de dizer pra ela isso, né? E depois eu já estava em pé, em frente à recepcionista de um UPA, que era perto lá do trabalho. Eu lembro de olhar pra recepcionista assim e dizer, eu preciso de ajuda. E aí eu caí nos braços do segurança, que quando me viu entrando, ele já veio na minha direção, ele sabia que eu não estava bem. Eles me colocaram em uma cadeira de rodas, me passaram na frente de todo mundo e em menos de 5 minutos eu já estava medicada e deitada em um leito do hospital. Eu não precisei dizer nada, gente, pra médica. Ela já sabia o que eu tinha. Do pouco que eu consegui falar, ela já entendeu o que era. Me deram lá um sossega-leão, me colocaram pra dormir. Lá pro meio-dia eu acordei, olhei em volta tentando entender o que tinha acontecido. E aí veio a vergonha. Eu só pensava, meu Deus, como eu sou fraca, como eu posso estar passando por tudo isso? A certeza de que eu tinha que sair daquele emprego era muito grande, mas o medo de passar necessidades era maior. Eu cheguei então no fundo do poço. E como eu fui fraca, eu não consegui tomar uma atitude. Eu realmente não consegui. E aí eu creio muito que Deus tomou essa atitude por mim. Então, quando essa minha ex-chefe soube disso, né, soube do que aconteceu, ela me demitiu. Claro que uma demissão é horrível, gente. Mas tem a vantagem aí de você ter todos os seus direitos, enfim, isso ajudou muito, né? E depois disso, quando me perguntavam como eu estava, já que tinha sido demitida, eu dizia, gente, assim, eu tenho uma sensação de que eu tinha um câncer incurável e o meu médico chegou pra mim e falou, olha, eu encontrei a cura pra você e eu tomei uma medicação e eu me curei. É essa a sensação. É a sensação de que eu estava curada de um câncer terminal que não tinha jeito de curar. Eu, graças a Deus, consegui sair bem, né? Como eu fui demitida, tive todos os meus direitos, então foi mais fácil. Então sair, assim, foi uma mistura de alívio com alegria que eu nem sei explicar. E eu dei esse meu relato aqui pra contar que não é necessário, assim, você amar segunda-feira. Mas quando o primeiro dia da semana se transforma em um problema, há algo que precisa ser investigado. Afinal, o maior incentivo para as pessoas é saber que na segunda-feira elas começam a produzir e dão passos em busca dos seus sonhos. E para isso, gente, tem algumas estratégias que podem ajudar bastante. Primeiro, tenta descobrir o que te motiva. Se o que te motiva, gente, é só pagar conta, tá complicado demais. Sei que para muitos é assim, trabalha para conseguir viver, muitas vezes aí até com o básico só, mas ajuda se você primeiro buscar o autoconhecimento, depois tentar descobrir aí quais são as suas motivações pessoais e profissionais. Descubra o que você ama fazer, o que faz o seu coração bater mais forte. Isso vai te ajudar a encontrar um propósito no seu trabalho. Afinal de contas, né, gente, para aposentar são aí em torno de 30, 40 anos, então imagine você trabalhar todos esses anos sem estar trabalhando aí com o que você gosta. Mude também a percepção que você tem sobre o seu trabalho. O trabalho não deve ser um sacrifício. Se você não gosta do que faz, muda. Se organiza e muda. Claro que não dá pra jogar tudo pra cima, não é isso que eu tô dizendo, né?
mas faz aí um planejamento, nem que seja de 3 anos, mas vai trabalhar com o que você realmente gosta. Mude também os seus hábitos. Depositar no sábado e no domingo toda a expectativa de felicidade de uma vida é um grande erro e pode gerar aí uma imensa frustração. Imagina se tudo que você programou não dá certo. Você vai ter que esperar aí mais 5 dias para viver o próximo final de semana? Então, marca uma janta com a sua família durante a semana mesmo. Visita uma amiga, chama ela pra ir na academia com você, vão caminhar juntas. Eu tô falando como se só tivesse mulher aqui, né? Mas homem, vai jogar o seu futebol, entendeu? Vai aí fazer um jiu-jitsu que tá na moda agora. Isso vai te dar bons momentos também aí durante a semana, vai te dar uma alegria, vai te dar um fôlego aí pra você conseguir terminar a semana. Outra coisa, se prepare pra semana, mas na sexta-feira. Organiza aí tudo o que você quer fazer na próxima semana. Já pensa assim, nossa, tá bom. Na sexta-feira, quando você tá saindo do trabalho, fala, ó, segunda eu tenho que chegar e fazer isso. Anota na sua agenda, sei lá, marca, deixa na sua cabeça. Não sei qual é o tipo do seu trabalho. Mas aí só volta pensando nisso de novo na segunda-feira de manhã. Tira esse tempo pra você, entendeu? Tira sua folga pra você. É folga do trabalho, entendeu? Muitas pessoas deixam suas vidas entrarem no piloto automático. Nossa, eu fiz isso por anos. E esquecem que podem mudar de opinião, de propósito e, por que não, de carreira. Afinal de contas, a protagonista ou protagonista da sua carreira e da sua vida é você. E por último, mas não menos importante, busque ajuda profissional. Não faça como eu, não deixe esse sentimento crescer, pois uma hora ele vai com certeza te paralisar. Então, quem puder, faça terapia. Hoje nós temos terapias de todos os valores, tem no SUS também, temos a opção de fazer online. Eu mesma, quando eu fui morar em Portugal em 2024, eu continuei com a minha psicóloga e a gente fazia sessão por videochamada. E ó, não é ruim, gente. Você coloca um fone e mergulha no papo, é como se você estivesse lá com a mulher ou com o homem lá presencialmente. Gente, tudo que eu tô contando aqui pra vocês é porque eu queria trazer o assunto Síndrome do Fantástico. Eu achei muito interessante quando eu descobri que era isso que eu tinha. Porque eu achei o nome interessante e dar nome às coisas te ajuda a resolver também. Mas assim, gente, eu não sou psicóloga, pelo amor de Deus. Tô falando aqui com vocês o meu relato e também trazendo pra vocês um assunto que é muito importante, que é falar sobre essa síndrome, né? Mas tudo que eu tô falando aqui é baseado na minha experiência e nas minhas pesquisas, tá? Nada profissional. Mas, se você quiser falar com uma profissional muito boa, excelente, minha melhor amiga, Stephanie Braz, é psicóloga. Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês. Vai lá no Instagram, conversa com ela. Ela posta semanalmente muita coisa legal lá no Instagram. Não é publi, eu tô indicando porque, gente, falar com ela me acalma de um tanto. Maravilhoso. Vou deixar também na descrição aqui do vídeo o arroba dela, se vocês quiserem. Mas, enfim, converse, nem que for com um amigo, entendeu? Mas com um profissional é melhor. Que eles te dão dica, é muito bom. Você só precisa dar o primeiro passo, né? Mas me conta aqui se você sente ou já sentiu isso no domingo. E se você conhecia a Síndrome do Fantástico. Gente, eu sei que o meu canal é de histórias impressionantes, mas eu tenho a intenção aí de ter esse quadro aqui no canal que eu chamei de Precisamos Falar, para ter esses momentos aí de trazer esses assuntos que a gente precisa debater, que a gente possa ter um momento de conversa, que eu possa abordar outros assuntos também. Mas assim, se vocês não gostarem, me conta aqui nos comentários que eu falo, não, olha, Vanessa, só quero você contando história, eu só conto história. Eu só quero saber de true crime. A gente fica no true crime também, entendeu? Eu tô começando essa empreitada agora, novamente, né? Embora eu já esteja há anos aqui no YouTube. Mas estou retomando aí esse projeto. E eu queria muito agradecer, gente. Nós batemos 5.000 inscritos aqui no canal. E eu mal comemorei, a gente já bateu 6.000. E aí, gente, eu sei que 6.000 pessoas, você pensa, nossa, Vanessa, pelo amor, né? 6.000. Mas, gente, pra mim é muita coisa e eu tô muito feliz. Esse aqui agora é o meu trabalho, é o que eu escolhi. E eu acredito muito que vai dar certo. Agora, bora bater aí os 10k. Me ajude aí a chegar nessa meta. Curte o vídeo se você gostou de bater aqui esse papo comigo. E é isso, gente. Obrigada por terem me assistido. Um beijo. Tchau.